Durante o primeiro século da era cristã, Corinto foi uma das principais cidades não só da Grécia, mas do mundo grego. Gregos, judeus e romanos, juntamente com viajantes de todo o mundo, apinhavam-se nas suas ruas, intensamente entregues às atividades e aos prazeres. Por ser um grande centro comercial situado num local de fácil acesso a todas as partes do Império Romano, era um importante lugar para o estabelecimento de monumentos para Deus e a sua verdade. Entre os judeus que tinham fixado residente em Corinto estavam Aquila e Priscila, que se distinguiam posteriormente como zelosos obreiros de Cristo. Depois de conhecer o caráter dessas pessoas, Paulo ficou com eles logo no princípio deste ponto da sua viagem. Paulo apercebeu-se de que por todos os lados existiam sérios obstáculos ao progresso do seu trabalho. A cidade estava quase inteiramente entregue à idolatria. Vênus era a divindade favorita e havia muitos rituais e cerimoniais degradantes que estavam relacionados com a sua adoração. Os coríntios tinham-se tornado notáveis até mesmo entre os pagãos, pela sua grosseira imoralidade. Parecia que os seus pensamentos e preocupações não iam além dos prazeres e passatempos do momento. Na sua pregação do Evangelho em Corinto, o apóstolo seguiu um sistema diferente do que marcara o seu trabalho em Atenas. Aquela cidade tinha procurado adaptar o seu estilo ao caráter da sua auditório, à lógica, ao puser a lógica, responder à ciência com ciência e à filosofia com filosofia, considerando o tempo assim gasto e concluindo que o seu ensino em Atenas tinha sido pouco produtivo, decidiu seguir outro método de trabalho em Corinto. Nos seus esforços para atrair a atenção dos cuidados indiferentes, decidira evitar discussões e argumentos elaborados e nada se propôs saber entre os coríntios, senão a Cristo e este crucificado. Estava disposto a pregar-lhes não com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2 a 4. Jesus que Paulo estava prestes a apresentar perante os gregos em Corinto como o Cristo era um judeu de origem humilde, criado numa cidade proverbial, pela sua perversidade tinha sido rejeitado pela sua própria nação, acabando por ser crucificado como malfeitor. Os gregos acreditavam na necessidade de reerguer a raça humana, mas consideravam o estudo da filosofia e da ciência como um único meio de atingir a verdadeira elevação e honra. Seria Paulo capaz de os levar a crer que a fé no poder deste obstáculo judeu elevaria e enobreceria cada uma das suas faculdades. Para as multidões que vivem atualmente a cruz do Calvário, para esta cercada de sagradas recordações. Há coisas sagradas que estão relacionadas com as cenas da crucificação, mas no tempo de Paulo a cruz era olhada com sentimentos de repulsa e horror. Exalte. Exaltar como Salvador da humanidade aquele
que tinha morrido sobre a cruz. Poderia naturalmente despertar ridículo e oposição. Paulo sabia bem como a sua mensagem seria considerada tanto pelos judeus como pelos gregos de Corinto. Mas nós anunciamos Cristo, que morreu na cruz, admitiu ele, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Entre os seus ouvintes judeus estavam muitos que ficaram irados com a mensagem que ele ia proclamar. No pensamento dos gregos, as suas palavras seriam uma obscura loucura. Seria considerado como um débil mental ao tentar mostrar como a cruz poderia ter qualquer relação com a elevação da raça ou a salvação da humanidade. Mas para Paulo, a cruz era o único objeto de supremo interesse que tinha sido detido na sua corrida em perseguição dos seguidores do crucificado. Nazaré jamais tinha deixado de se gloriar na cruz. Nessa ocasião foi-lhe dada uma revelação do infinito amor de Deus, revelado na morte de Cristo, e tinha-se dado na sua vida uma maravilhosa transformação, pondo em harmonia com o céu todos os seus planos e propósitos. Desde esse momento, tinha-se tornado um novo homem em Cristo. Sabia por experiência pessoal que quando um pecador chega a contemplar o amor do Pai, visível no sacrifício do seu Filho, e se rende à influência divina, tem lugar uma mudança de coração, e a partir daí Cristo é tudo em todos. Por ocasião da sua conversão, Paulo foi inspirado com o incontido desejo de ajudar os seus semelhantes a verem Jesus de Nazaré como o Filho do Deus vivo, poderoso para transformar e para salvar. Desde então, a sua vida tinha sido inteiramente dedicada ao esforço para retratar o amor e o poder do crucificado. O seu coração, cheio de compaixão, abrangeu todas as classes. É meu dever, declarou ele, ir até junto de todos, civilizados ou não, cultos ou ignorantes, o amor para com o Senhor da Glória, a quem tão amplamente tinha perseguido. Na pessoa dos seus santos era o princípio que norteava a sua conduta, o móvel que o impelia, que por acaso o seu amor no caminho do dever abrandava um olhar para a cruz e para o amor admirável ali revelado, era suficiente para fazer fortalecer a sua mente e o seu entendimento e impeli-lo no caminho da renúncia de si mesmo. Observemos o apóstolo a pregar na sinagoga de Corinto, argumentando com os escritos de Moisés e dos profetas e levando os seus ouvintes ao advento do prometido Messias. Notemos como ele torna clara a obra do Redentor, como sendo o grande sumo sacerdote da humanidade, aquele que, mediante o sacrifício da sua própria vida, devia fazer expiação pelo pecado de uma vez por todas e assumir o seu ministério no santuário celestial. Os ouvintes de Paulo foram levados a compreender que o Messias, por cujo advento suspiravam, já tinha vindo, que a sua morte fora o antitipo de todas as ofertas sacrificais e que o seu ministério no santuário do céu era o grande facto que projetava a sua sombra para o passado e tornava claro o ministério do sacerdócio judaico. Paulo assegurou aos judeus que Jesus era o Cristo, baseando-se nas Escrituras do Antigo Testamento. Mostrou que, de acordo com as profecias e com a universal expectativa dos judeus, o Messias seria da linhagem de Abraão e de David. Depois traçou a descendência de Jesus do patriarca Abraão até ao salmista real
leu o testemunho dos profetas referentes ao caráter e à obra do prometido Messias e à forma como seria recebido e tratado na terra. Mostrou então que todas essas predições se tinham cumprido na vida, ministério e morte de Jesus de Nazaré. Paulo mostrou que Cristo Jesus tinha vindo para oferecer salvação, antes de mais, à nação que aguardava a vinda do Messias, como a consumação e glória da sua existência nacional. Mas essa nação tinha rejeitado aquele que lhes teria dado vida e tinha escolhido outro líder, cujo reino terminaria a morte. Procurou impressionar os seus ouvintes com o facto de que apenas o arrependimento poderia salvar a nação judaica da ruína iminente. Revelou-lhes a sua ignorância quanto ao significado dessas passagens, que eram o seu maior orgulho e se gabavam de entender perfeitamente. Recriminou o seu mundanismo, o amor a posições, títulos e ostentação, e o seu anormal egoísmo. Com o poder do Espírito Santo, Paulo relatou a história do seu próprio conversão miraculosa e das suas confianças nas Escrituras do Antigo Testamento.